Eu vou mas a brincar para o parque. Quero lá saber de arrumar a garagem. Eles arrumam e eu é que tenho que arrumar. Eu vou mas a brincar. Mas se calhar eu devia ir arrumar. A Bíblia diz que eu devo obedecer ao meu pai e à minha mãe. Então se calhar eu devia ir. Mas eu queria brincar um dia tão bonito. Se calhar vou brincar. Olá, Zeca! Olha, para onde é que tu vais? Olá, Ritinha. Eu ia para o parque. Ias? Já não vais? Eu estou com uma dúvida. Estás com dúvidas? Queres brincar? Desde quando é que tu tens dúvidas que queres brincar? Hoje. Então porquê? Porque o meu pai pediu-me para endireitar a garagem. E é assim, eu disse que não ia, que queria brincar. E já ia brincar, mas agora estou com dúvidas. Muito bem. Isso quer dizer que tu vais obedecer aquilo que teu pai te pediu. Pois, acho que vai ser melhor. Vai ser divertido, tu vais ver. Achas? Claro, arrumar coisas é sempre divertido. Nem sempre. É sim. Se quiseres eu posso te ajudar, que eu tenho um tempinho. E tu ias ajudar-me? Claro. A minha mãe não se importa que eu vá à tua casa. Tá bem, eu acho que também o meu pai não vai se importar que tu me ajudes. Também acho que não. E vai ser uma brincadeira diferente. Podemos trabalhar e fingir que estamos a brincar. Pois, também está certo. Obrigada, Ritinha. Vai ser um incentivo não ter que brincar sozinho. Quer dizer, trabalhar. Pois, e vais ver que teu pai vai ficar feliz quando chegar ao trabalho e ver que a garagem está arrumada. Pois, é isso mesmo. Vamos lá então? Vamos! Eu não tenho muito tempo, mas ajudo a arrumar umas coisas. Tá bem. O nosso Clube de Boas Novas já está a começar e tu aí és muito bem-vindo. Olha, não te esqueças que hoje nós temos uma história especial, mais uma grande daquelas histórias que o grande mestre, o Senhor Jesus, só Ele sabe contar. Portanto, prepara-te, meus amigos, e vamos cantar. Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como desejas ou como Deus quer? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que o engano e a tentação roubam de ti a palavra de Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que a tristeza e a preocupação abalam a tua confiança em Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Será que os desejos do teu coração impedem que vivas na palavra de Deus? Será que não cresce no teu coração a fé que precisas para viver? Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres ou como Deus quer? Será que floresce no teu coração o fruto que vem do poder de Deus? Amor, alegria, paz, a mansidão, a fé que precisas para viver. Que tipo de solo é teu coração? Que tipo de solo é a tua fé? Como é que praticas a palavra de Deus? É como tu queres
como Deus quer. Com certeza tu já ouviste esta expressão, vontade de Deus. Mas o que significa vontade de Deus? Podemos pensar na vontade de Deus como o que Deus deseja para nós, o que Deus determinou que vai acontecer, o que Deus quer em relação a todas as coisas. A Bíblia, a palavra de Deus, fala muito sobre a vontade de Deus, o que Deus quer para nós. Não é fácil fazer o que Deus quer que nós façamos. Às vezes é difícil sermos obedientes à vontade de Deus. E Davi, o rei Davi, que era um homem que amava muito a Deus, ele bem sabia disto. E por isso ele escreveu esta oração e que está escrita no livro de Salmos, no capítulo 143. E vamos ler só a primeira parte do versículo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Salmo 143, 10, parte A. Nesta oração, Davi reconhece que Deus é o seu Senhor, é a pessoa mais importante da sua vida e por isso quer obedecê-lo, quer servi-lo, quer amá-lo. E claro, pede então ajuda a Deus para que ele consiga fazer a vontade dele, para que ele saiba como fazer isso, como fazer a vontade de Deus em tudo o que ele fazia, pensava, sentia e desejava. Vamos dizer todos juntos o versículo de hoje? A Bíblia diz, em Salmos 143, 10a, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Salmo 143, 10a. Na Bíblia, nós podemos descobrir qual é a vontade de Deus, pois na Bíblia está tudo o que nós precisamos saber sobre o que Deus quer que nós façamos. O apóstolo Paulo, ele escreveu na primeira carta a Timóteo, que é um livro da Bíblia no Novo Testamento, e ele escreveu que Deus quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. O que é que isto significa? Significa que Deus deseja que todas as pessoas aceitem a salvação que Ele mesmo dá. Todos nós estávamos separados de Deus, longe de Deus por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que nós somos pecadores, isto é, o que fazemos, pensamos, desejamos, sentimos, coisas que não agradam a Deus, que são contra Deus, contra os outros ou até mesmo contra nós. O castigo para o nosso pecado é ficarmos longe de Deus. Mas Deus nos ama tanto que deseja que todos nos salvemos deste castigo e sejamos amigos, sejamos filhos dele. E foi por isso então que o Senhor Jesus veio à terra e foi castigado em nosso lugar. Quando ele morreu na cruz, naquele momento, todos os pecados de todas as pessoas foram como que colocados sobre o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus morreu então no lugar de todos nós. Jesus morreu por ti e morreu por mim. E por isso Ele é o nosso Salvador, o único Salvador, aquele que foi enviado por Deus para nos salvar. E é da vontade de Deus que tu reconheças que és pecador, que estás longe de Deus e que Jesus é o único Salvador para ti. Deus deseja que tu creias em Jesus, que tu reconheças que és pecador, que fiques triste com o teu pecado, que peças perdão ao Senhor Jesus e que o aceites na tua vida como o teu Salvador. Se tu ainda não conheces o Senhor Jesus como o teu Salvador, então faz esta oração como Davi fez. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Vamos dizer todos juntos? A Bíblia diz, em Salmos 143, 10a, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Salmo 143, 10a. Pede a Deus para ajudar-te a crer no Senhor Jesus como o teu Salvador. Se tu já tens Jesus como teu Salvador, isto é, se já és filho de Deus, então lê a Bíblia para descobrires a vontade de Deus para a tua vida. E Deus mostra-te na sua palavra como podes viver uma vida que o agrada, como podes escutar a Deus, obedecê-lo em tudo, reconhecendo que o Senhor Jesus é a pessoa mais importante, é a autoridade e tem autoridade na tua vida. Tudo lhe pertence, os teus pensamentos, os teus sentimentos, o que tu fazes, o que tu sentes, deves entregar ao Senhor Jesus. Reconhecer a autoridade de Jesus significa que tudo o que tu fazes, o que pensas, o que dizes, o que decides, o que escolhes, o que desejas,
deves fazê-lo sempre a pensar no que é que o Senhor Jesus gostaria que tu fizesses, pensasses, dissesses, decidisses, escolhesses, desejasses. Porque amas a Jesus, deves sempre obedecê-lo. Porque amas a Jesus, quando Ele te pede para fazer algo, tu não vais dizer: não me apetece, agora não, talvez mais tarde, ainda sou pequeno. O que é que o Senhor Jesus te pede então para fazer? Olha, por exemplo, que obedeças os teus pais, que ames aos outros, que fales do Senhor Jesus aos teus amigos, que mostres com as tuas boas ações, boas atitudes, bons comportamentos, que tu pertences a Deus. O Senhor Jesus quer que tu partilhes o que tens, esta salvação que Ele te dá, com os outros. Ele também quer que tu respeites os outros, quer que coloques Deus em primeiro lugar. Isto são só algumas das coisas que tu podes encontrar na Bíblia, que é a vontade de Deus para ti, como filho de Deus. Como filhos de Deus, devemos sempre obedecê-lo e procurar fazer sempre a sua vontade na nossa vida. Vamos dizer o nosso versículo mais uma vez? A Bíblia diz, em Salmos 143, 10a, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Salmo 143, 10a. Se Deus é mesmo o teu Deus, então escolhe obedecê-lo sempre. Pede ajuda ao Espírito Santo para fazeres o que agrada a Deus e ser a pessoa que Deus quer que tu sejas. Vamos dizer mais uma vez? Agora vou esconder algumas palavras, está bem? Vamos lá. A Bíblia diz, em Salmos 143, 10a, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Salmo 143, 10a. Vamos esconder mais palavras. Está mais difícil. A Bíblia diz, em Salmos 143, 10a, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Salmos 143, 10a. Mais palavras escondidas. Será que vamos ser capazes de dizer? Eu acho que sim. Vamos lá então. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Salmos 143, 10a. Agora vamos esconder tudo. Vamos lá. A Bíblia diz, em Salmos 143, 10a, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Salmos 143, 10a. Mais uma vez. Agora com as palavras. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Salmos 143, 10a. Muito bem. Ninguém deve esquecer o que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve esquecer o que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Então, meus amigos, vamos lá para a nossa história de hoje. A parábola dos dois filhos. Um certo homem tinha 2 filhos. Ele chegou perto do primeiro e disse: Filho, vá trabalhar hoje no meu vinhedo. Veja só, meu amigo. Um dia tudo isso será meu. Não se esqueça do seu irmão. O que Mica tem a ver com isso? Eu sou o mais velho. O mais velho fica com tudo. Não, se você não for merecedor. Está dizendo que eu não sou merecedor? Eu só estou dizendo... Tudo isso será meu um dia. Você verá. Hoje é a colheita.
Acorde, meus filhos. O fruto está no ponto de ser colhido. Eles já se levantaram e saíram. Como? Se não colhermos hoje, toda a colheita estará perdida. E eu estou fraco demais para fazer isso sozinho. Vá começando. Que eu vou procurar os meninos. Está bem, Jasho. Se vender alguns destes, serei meu próprio mestre. Para mim, já chega de plantar, colher e semear. Até chegar essa hora, eu preciso da sua ajuda em casa. É dia de colheita. Ah, pai. Venha, antes que seja tarde demais. Mas eu... Chega, Mika. Venha. Eu vou ficar aqui. O que você disse? Estou cansado do vinhedo. É só isso que eu faço. E o que Jaquim faz a não ser brincar o dia todo e se gabar do dia em que tudo isso será dele? Ele pode ficar com tudo. Pra mim, chega. Você não tem nada melhor para fazer do que me ver trabalhar? Não que eu me lembre. Bom, aí vem o seu pai para refrescar sua memória. Jaquim, hoje é dia de colheita. Oh, desculpe, meu pai. É o que você sempre diz. E mesmo assim, sempre preciso te procurar quando há trabalho para fazer. Eu vou imediatamente, pai. Eu prometo. Faça isso mesmo. Senão vamos perder a colheita. Você não vai? Meu pai fica agitado às vezes, mas o trabalho sempre acaba sendo feito, quer eu vá ou não. Tenha calma. Não vamos terminar nem metade disso nesse ritmo. É uma perda terrível. É, tantos frutos. Não são os frutos. É o respeito dos meus filhos. Pai. Desculpe, pai. Foi errado como eu falei com o senhor. Estou aqui para trabalhar se o senhor me perdoar. Tudo já está perdoado e esquecido. Parece que voltei bem na hora certa. Eu tenho uma coisa para lhe dizer, Mika. Creio que não vou viver muito mais tempo. Eu quero que você herde este vinhedo. Eu não quero tomar nada do Jaquim, pai. Ah, você não está tomando? O Jaquim esperava que o vinhedo fosse dele só porque era o mais velho. Mas você sempre esteve aqui, gostasse ou não. Por isso, meu vinhedo é seu. Bem, para entendermos esta história ou esta parábola que o Senhor Jesus contou, que acabamos de assistir, temos que fazer a seguinte pergunta: por que será que o Senhor Jesus contou esta história? Meus amigos, o que mais importa nesta vida é fazermos a vontade de Deus. Até o próprio Senhor Jesus disse: uma coisa tenho para fazer, fazer a vontade de Deus. E tu sabes qual é a vontade de Deus? Uma delas, e talvez a mais importante, é esta: que todos se arrependam dos seus pecados e aceitem a Jesus como Senhor da sua vida. Que reconheçam que Ele é o único que tem poder para
perdoar os nossos pecados e autoridade para ser o nosso único Salvador. Deus nos ama com um verdadeiro amor, como um pai deve amar o seu filho. O amor de Deus por nós é maravilhoso, é bondoso, é fiel, é justo, é generoso, mais do que alguém nos pode amar. A maneira que Deus escolheu para provar o seu amor por nós foi enviando o seu Filho ao mundo para ser o nosso amigo fiel, o nosso Salvador. E sabem, Jesus mostrou este amor de Deus por nós ao oferecer a sua vida na cruz por todos, morrendo pelos nossos pecados. Como está escrito na Bíblia, em João no capítulo 10, versículo 18, Jesus diz assim: "A minha vida ninguém me tira, eu próprio a dou." Já em Mateus, no capítulo 20, no versículo 28, Jesus diz que ele veio para dar a sua vida para poder resgatar a vida de muitas pessoas. A Bíblia diz ainda em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, o seguinte, que em nenhuma outra pessoa há salvação, senão no nome de Jesus Cristo. Nem no céu, nem na terra, não há outro nome que possamos clamar para sermos salvos. Acontece que existem pessoas que, só porque praticam uma religião, acham que já estão salvas ou que já são dignas de herdarem o reino de Deus. Bem, assim, na história que o Senhor Jesus contou, a vinha podemos entender como se fosse o reino de Deus e a sua salvação. Acontece, meus amigos, que para viver no reino de Deus, devemos agradá-lo, fazendo a sua vontade, aceitando a autoridade de Jesus, obedecendo os seus mandamentos. Já os 2 filhos podem ser qualquer um de nós. Agir igual ao filho mais velho, que disse ao pai que ia e terminou não indo, significa que é o mesmo quando uma criança diz que acredita em Deus, mas não aceita que Jesus seja o seu único Salvador, o único que tem o direito total sobre a sua vida. Antes, pelo contrário, acha que só porque pratica o bem, faz caridade, canta na igreja, etc., participa nas festas, já está salva e já tem o direito de ter a vida eterna e ir para o céu. Mas está completamente enganado, porque se rejeitarmos a autoridade de Jesus e o seu poder na nossa vida, então mostramos que não somos verdadeiramente obedientes. Rejeitar a Jesus é o mesmo que dizer assim: prefiro viver no pecado, longe de Deus, mesmo que a pessoa vá à igreja. Significa que ela não tem nada a ver com Jesus. Bem, agora, o filho mais novo, que foi aquele que disse ao pai que não ia, mas terminou fazendo a vontade dele, acabou indo, obedecendo, é qualquer menino ou menina que age naturalmente como um pecador. Normalmente, todas as crianças têm a tendência para a desobediência, não é mesmo? E isto realmente é um problema. Mas quando uma criança reconhece que pecou e que precisa mudar a sua vida, já é o primeiro passo para agradar a Deus e fazer a sua vontade. Foi justamente isso que o filho mais novo fez. Reconheceu que pecou e mudou de atitude. Voltou-se para o seu pai e o obedeceu. Meus amigos, o que Jesus quis dizer no final da sua parábola, da sua história, é que Deus não está à procura de pessoas boazinhas, pois Deus conhece as intenções do coração de toda a gente. E ele declara que não há ninguém verdadeiramente bom neste mundo. Ninguém que faça o bem sem que nunca peque. Deus também não está à procura de pessoas religiosas, que se julgam melhores e mais santinhas do que os outros. O que Deus quer é crianças que adorem a Ele através da adoração ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E isto nós fazemos quando declaramos a Jesus que o amamos,
que estamos arrependidos dos nossos pecados e que o convidamos para ser o nosso Salvador. Se quiseres hoje e agora agradar a Deus, fazendo a sua vontade, assim como fez o filho mais novo, faz esta oração aí onde tu estás. Diz assim ao Senhor: querido Deus, obrigado porque tu me amas. Hoje eu reconheço que sou pecador e preciso mudar a minha vida. Quero ser obediente a ti, confiando no teu Filho Jesus Cristo. Eu peço a Jesus que perdoe os meus pecados, seja o meu Salvador e venha ser o dono da minha vida. Eu o recebo no meu coração. Amém. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia diz. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Bíblia diz. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Então, hoje nós vamos fazer os personagens que estiveram na nossa história e assim vocês depois podem contar a história, brincar com eles também. Podemos usar rolinhos de papel higiênico para os segurar em pé. Vamos precisar de 3 silhuetas do corpo e vamos precisar também da túnica, do gorrozinho que vem na cabeça. Então vamos usar o que está em PDF, os moldes, e vamos riscar 3 de cada. Claro, usando cores diferentes porque precisamos diferenciar os nossos personagens e depois é recortar aquilo que tem que ser recortado. Bem, já temos aqui os nossos personagens todos recortados e agora vamos colar as roupas, tudo o que é preciso. Usando marcadores, vamos fazer completar agora o rosto. Depois de estar pronto, colocamos cola no tubo. Também podem fazer com este tipo de pauzinho, também podem fazer com este tipo de pauzinho o fantoche, mas a minha sugestão hoje é assim no tubo. Colocamos de maneira que o tubo fique a aguentar o bonequinho em pé, assim. Portanto, o tubo é que fica a tocar na mesa. Se não tiverem rolos de papel higiênico suficientes, como é o meu caso, podem pegar num cartão e fazem o próprio rolo. É só cortar à medida que vocês querem e depois agrafamos. E já temos o nosso rolinho para segurar o nosso bonequinho. E colamos aqui na zona onde pusemos os agravos.
nosso clube por hoje. Mas no próximo sábado, meus amigos, temos mais. Então convida os teus amigos e vem divertir conosco. E não te esqueças também de visitar o nosso espaço de aventura.com. Ali tu podes baixar o aplicativo para o teu smartphone. Eu, por acaso, não tenho um, mas eu vou logo adquirir. Vamos lá. Adeus, amigos. Até a próxima.